Boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso Momento Bancário. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, que é a vereadora de São Paulo, Juliana Cardoso. Muito bem-vinda, Juliana Cardoso, e ao nosso OMB. Olá, tudo bem, pessoal? Ai, desculpa. Bom, tudo bem, Mônica? Bom Tudo que nós bem. estamos aqui juntas. Quero dar um beijo a todos os bancários e bancárias, né, que estão aqui nos assistindo. E vamos junto nesses 30 minutinhos tentar falar um pouquinho, né, do que nós estamos encaminhando, fazendo, mas também uma análise de conjuntura, né? Socorro, precisamos de vacina. Gente, ó, nesse horário da noite a Juliana ainda tá no 220, mas é o normal, viu, gente? A Juliana aí, quem acompanha o mandato da Juliana, gente, eu não sei como ela... Acho que falta a hora do dia dela por tanta coisa que ela faz, em tudo que é lugar, e atende todas as categorias, então, assim, mas falar aqui um pouco, né, da Juliana, que nós vamos conversar hoje aqui, nós vamos falar sobre um projeto de lei que a Juliana Cardoso protocolou no dia 11 de maio, que é um projeto 294/2021, que pede aí prioridade, né, para vacinação dos bancários aí nessa pandemia. Vamos falar um pouquinho de quem é a Juliana. A Juliana Cardoso, ela é vereadora aqui no município de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, é a única mulher da bancada, né, então precisamos de mais mulheres aí, né, Juliana, em todos os lugares, né? Então, na vereança, também na Câmara, no Senado, né? Sempre nós falamos sobre isso aqui também. Bom, a Juliana é de origem indígena, nasceu e foi criada na periferia da Zona Leste, e anda bastante para lá ainda, porque ela conhece muito lá naquela região, as pessoas também a conhecem, né? Bom, iniciou sua militância aí nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da juventude, né, e tem o seu mandato aí, como eu disse aí no início, né, um instrumento de luta dos movimentos aí sociais e sindicais, né, com a defesa dos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, sempre os movimentos sociais e sindicais, né, procura aí o gabinete da Juliana, como de outros vereadores que nós temos lá, né, e sempre, prontamente, eles nos atendem, né. Bom, a Juliana também tem atuado aí nessas frentes, né, do fortalecimento do SUS, né, o não fechamento de vários hospitais, de vários postos aí na periferia, que foi um movimento que começou aí, que parou devido à pandemia, mas nós sabemos que provavelmente o ataque à saúde vai continuar, né, e também várias outras coisas, não vou falar a noite toda aqui, vou demorar 30 minutos só para falar aqui, só sobre você aqui, Juliana, então, mas obrigada. Um pouco. Nós da categoria bancária temos feito a discussão, aí já protocolamos para o prefeito de São Paulo, né, não esse, né, para a prefeitura, né, que era o anterior, e também para o governador, né, de São Paulo, junto com o governador, né, do governo de São Paulo, junto aí com a FETEC e também com a nossa outra federação, pedindo aí prioridade na vacinação dos bancários, já que os bancários são serviços essenciais, né? Todo feriado, todos os feriados municipais aí, bancário trabalhou, a agência bancária trabalhou, e foi nossa grande luta aí de preservação, né, da vida dos bancários. Nada mais justo do que eles também tenham prioridades na vacinação, como tem vindo outras categorias, né? E a gente percebe que tem um número de trabalhadores, né, que tem sido mais afetado no número de mortes, viu, Juliana, do que outras, né? Os trabalhadores, o DIEESE fez um estudo, né, dos trabalhadores sobre o número qual o impacto, né, da pandemia nos trabalhadores. Bom, na categoria bancária, comparando o número de mortes no primeiro trimestre de 2020 com o número de mortes do primeiro trimestre de 2021, aumentou em 176,4% de bancários que morreram nessa pandemia. E isso vai seguindo várias outras categorias, né, e o que a gente percebe, quanto mais a profissão, né, de pessoas com o menor nível escolar e que mora na periferia, né, porque também esses dados, saiu recentemente uma pesquisa
sobre a questão da vacinação na periferia e nos bairros mais nobres de São Paulo, e percebe-se ter uma discrepância, né? Então, essa questão da vacinação só por idade, o que a gente percebe é os bairros com maior poder aquisitivo são onde as pessoas vivem mais. Vivendo mais, elas foram as primeiras a serem vacinadas. E na periferia tem, por exemplo, em São Paulo, tem índice de vida, né, das pessoas. Em alguns bairros chega a 80, 90 anos, a média, e tem bairros nossos que chegam a 50, 60, dependendo do lugar onde você mora. E nós sabemos que as pessoas da periferia hoje, né, são as que pegam muitas vezes o metrô, o ônibus, que é outra briga aí da nossa vereança, da bancada aí, para aumentar o número, né, de ônibus, de transporte público, né, para a população que tem que ir trabalhar, e com isso, quando a gente faz aí o cruzamento desses dois dados, o número de morte de trabalhadores e de onde as pessoas moram, né, onde estão sendo vacinadas, nós percebemos que tem aí um vácuo muito grande, né, e que só a vacinação por idade, ela não é suficiente, que nós precisamos agora colocar algumas categorias, principalmente aquelas que têm saído todos os dias para trabalhar, sejam o balconista da farmácia, no mercado, o bancário, para o pessoal da limpeza, né, o pessoal também que faz toda a manutenção da cidade, ou seja, são os trabalhadores que não puderam parar nessa pandemia, e que por isso que nós procuramos aí os vereadores, né, e não só vereadores, nós também estamos numa briga com os deputados estaduais também, né, pedindo, os deputados federais, e também lá no Ministério da Saúde, viu, Juliana, que nem nos atende, também pediram para a categoria bancária entrar, né, no Plano Nacional de Vacinação do país, né, então essa é a nossa grande luta, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o projeto, sobre essas ações, né, que está acontecendo na Câmara, para que as categorias consigam ser incluídas nesse plano nacional, aí, no plano, né, não é nacional, mas o plano municipal aí de vacinação em São Paulo. Então, boa noite, Juliana, palavra com você. Moni, desculpa, porque eu tô quietinha aqui, mas aí às vezes a gente bate na mesa e aí estronda, né, o áudio. Boa noite, né, Ivone, a todos os bancários e bancárias, ao público que está aqui nos assistindo. Eu fico muito feliz das mulheres estarem aí presidindo um dos sindicatos mais importantes, né? E eu tenho um orgulho dessa Ivone, que é mulher, né, negra, que está aí nessa caminhada, articulando e sabendo, né, que a gente precisa ter diversos espaços para que as mulheres possam ocupar e a gente pensar em políticas públicas para um Estado forte, né? E quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente, como você mesmo coloca aqui, a gente está vivenciando uma situação muito grave, né? Com os números de infectados, o número de óbitos muito alto, infelizmente se deparar à vontade dos atuais governantes, que o quadro que aponta, infelizmente, não existe uma luz no final do túnel. A gente já enxerga o próprio cientista Miguel Nicoleles, quando ele pede medidas rígidas, né, de distanciamento social, parece que ele está falando de uma língua estranha, né? Os governantes se fazem de surdo, e com raras exceções, como o prefeito de Araraquara, né, tem feito aí ações de fato, de medidas que têm que ser defendidas e têm que ser feitas, né? E essas medidas, os nossos infectologistas dizem que não é simples. A gente teria que estar acompanhado de medidas de sustentação econômica para manter as pessoas em casa. Não é com R$100 ou 3 vezes R$100 em 3 vezes que isso será possível, né? Ou com auxílio emergencial do governo federal de R$150. A gente tem essa para mim é a pior coisa, viu, Juliana? R$150. Gente, é o gás. É o gás. Não mais nada, né? Hoje, assim, para mim, esse é o quadro mais triste, né, disso tudo, né?
Hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas estavam pedindo cesta básica, mas agora a gente está vendo uma situação, e você sabe disso, né, Ivone, que você tem feito um atendimento aí no sindicato dos bancários de que as pessoas estão pedindo marmita, porque não tem gás, né, em casa para poder cozinhar, né, ou outras atuações de que está cortando luz, água, outras situações que não tem dinheiro para pagar aluguel. As pessoas aqui no centro da cidade, hoje eu estou na Câmara, né? Você vê que tem muitas famílias na rua. Então, o recurso que eles estão colocando, ele não é o suficiente, né? Na minha opinião, Ivone, falta coragem do governador Dória e do prefeito agora, que assumiu, Ricardo Nunes, para fechar tudo e no período, né, que a gente possa combater essa transmissão do vírus. E, na minha opinião, aqui a gente sediar a Copa América das Seleções, gente. Né? Depois que a Colômbia desistiu devido aos protestos da população de rua, e depois que a Argentina também desistiu por causa da gravidade da pandemia, o senhor, né, Bolsonaro, dá um chute na cara das famílias de 462 mil vítimas que foram mortas pelo Covid e recebe e está acenando para ter a Copa América. Então, eu não vejo isso também como surpresa, né? Não vejo isso como surpresa. Tanto Dória, também como o Ricardo Nunes, que se manifestaram favoráveis para que a cidade de São Paulo seja também a sede da Copa América. Eu faço essa avaliação porque a gente precisa também enxergar que, ao invés de as pessoas estarem pensando quais são as saídas que a gente tem efetivas para a gente sair desse processo, né, de desemprego, eles querem mais trazer uma Copa América para poder a gente ter mais dificuldades. E os ambos, né, tanto Dória quanto o Ricardo Nunes, eles continuam insistindo para manter as escolas abertas, colocando em risco também os professores, os funcionários e alunos, indiretamente também as suas famílias, principalmente os idosos, né, porque os pais já estão trabalhando, né, mas os idosos que acabam ficando com as crianças. E esses números continuam assustadores, preocupantes mesmo, e estão acelerando. E as vítimas são, na maioria, como você mesmo disse, que eu acho que quando você traz esse quadro, Ivone, falando, né, dos lugares onde as pessoas estão morrendo mais, é da periferia mesmo, né? Da periferia, porque eles pegam o ônibus, eles vêm para o centro, eles estão trabalhando tudo aberto, em que pese a gente tem ido para os bairros, né? Antigamente tinha aqueles centrinhos de bairro, hoje você está vendo que uma boa parte desses centrinhos de bairro estão fechando a porta, vendendo ponto, porque também não estão conseguindo ter subsídio para poder manter, porque o governo não quer saber, ele não tem políticas públicas para a população e também não tem políticas públicas e políticas para o enfrentamento dessa pandemia e dessa crise com os pequenos comerciantes, né? E por várias razões, a gente vê que as pessoas precisam trabalhar, precisam, né? E eu quero te trazer um dado, por exemplo, aqui de Sapopemba, né, que infelizmente está em primeiro lugar no ranking, nesse ranking. Até agora, 31 de março, foram 575 óbitos. E até no dia 11 de maio, chegou em 850 óbitos, quer dizer, teve um aumento de 64%. A Brasilândia vem logo atrás, seguindo depois Grajaú. Os números que mostram essa rapidez da transmissão atingindo principalmente os moradores de bairro. Então, os dados já traz exatamente isso que você coloca. Por isso que é importante o projeto de lei que você está apresentando para a gente. Mas, Juliana, segura aí para você falar do projeto de lei. Vamos fazer aqui um breve intervalo e já voltamos aqui para você falar para a gente sobre o projeto de lei que você apresentou. Tá bom.
Voltamos aqui com o Momento Bancário. Hoje estamos com a vereadora Juliana Cardoso e estamos falando do projeto de lei que ela protocolou, né, na Câmara Municipal para a categoria bancária e os terceirizados, né, que trabalham na agência, lógico, né, os vigilantes, o pessoal de limpeza e outros, né, que estão nas agências, para que eles sejam vacinados. Aí tem prioridade na vacinação, já que a categoria bancária é um serviço essencial. Os trabalhadores têm que sair todos os dias da sua residência para fazer o atendimento ao público nas agências, nada mais do que justo de que eles sejam vacinados prioritariamente. Bom, Juliana, no bloco anterior, a gente ia entrar aqui no projeto de lei que você apresentou, que é o projeto de lei, o PL, né, 294/2021, né, que apresentou aí no dia 11 de maio, e gostaria de que você falasse um pouco dele e também de outros, né, que também tem outros projetos aí também que você apresentou a emenda, né, para que os bancários eles entrassem também como uma categoria prioritária. E também você falasse um pouco sobre essa questão, né? Bom, nós não estaríamos aqui, né, ressaltar isso, discutindo a questão de prioridade de categoria se realmente o governo federal tivesse feito o seu papel e aceitado as várias vacinas que foram oferecidas ano passado, que a CPI está aí nos colocando muito bem, né, como é que foram essas recusas, né? E aí, assim, em São Paulo, né, os vereadores, eles têm discutido essa questão de como trazer mais vacinas para a cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também as outras categorias que vocês também já discutiram, né, para ter prioridade na vacinação, para diminuir um pouco isso que nós falamos aqui, que é as pessoas, né, que têm que se deslocar todos os dias para trabalhar, que elas não sejam aí, né, as transmissoras do vírus, né, que elas diminuam isso, né, com as práticas, principalmente com a vacinação, né. Então, você falasse um pouco sobre isso. Passou tão rápido os 10 minutos do começo que eu só fiquei na introdução, misericórdia, agora eu vou focar no projeto. Foram 15 minutos, é que eu também falei bastante lá no começo, é que esse assunto, né, a gente vai falando, vai passando a gente vai falando. Olha, esse projeto é 294, que o mandato, né, reconhece como uma atividade de atendimento de público realizada nas agências bancárias dos serviços como atividades essenciais. Aliás, né, gente, é o que vocês, principalmente quem faz o serviço de pagamento do auxílio, tal, sempre estão na linha de frente. Por isso, esse projeto, ele autoriza que a categoria bancários entre na lista de prioridades da vacinação da cidade. É importante dizer que esse PL também incluiu os trabalhadores terceirizados, e foi um projeto que vocês, né, indicaram muito, conversaram aqui também com o mandato para poder colocar ele em prática. A gente sabe e considera que esse avanço tem o avanço das possibilidades tecnológicas, né, dos clientes realizarem serviços bancários, mas tem muita gente que não tem disponibilidade, não tem acesso ao mundo digital, gente. Eu fico pensando assim, mas porque tá lá no link, é muito difícil entrar nessa era de internet. Primeiro. Segundo, não tem muitas vezes sinal, né? Você tem bairros bem longe que não tem sinal e tem uma dificuldade. Ou não tem dinheiro para comprar, né? Para colocar crédito no seu próprio celular. E, infelizmente, o projeto na cidade de São Paulo, que começou lá atrás com o Haddad, né, de ter os Wi-Fi livres nas praças, pararam. Então, você não continuou essa questão que também hoje virou também prioridade, né? Virou uma questão pública ter sinais de Wi-Fi em tudo que é lugar, né? Que tem que ter, não só para a relação de agências, mas também, por exemplo, a gente vê o sofrimento dos alunos, né, que estão nesse mundo virtual, que não têm acesso. A gente vai ter um número muito grande de pessoas que vão estar com problemas na educação. Mas é fato, né, que as agências bancárias registram uma demanda muito alta de atendimento. Eu passo, às vezes, na rua, eu vejo Caixa Econômica, Banco do Brasil, vários, né, bancos com pessoas na fila, né, porque precisa do serviço público. E os bancos, e esse projeto, ele como que ele vai funcionar?
ele entrou, a gente fez uma apresentação, a gente, né, passa pelas comissões e a gente apresenta para ele ser votado em primeira votação. Ele precisa passar em 2 votações para depois ele ser sancionado aqui com o prefeito Ricardo Nunes. Claro que esse projeto foi específico disso, mas como aqui na casa, Ivone, já tem um projeto de lei que foi votado em primeira votação, que fala sobre a vacinação e a prioridade de vacinação de profissionais que estão na linha de frente, e aí eles não é só os bancários, tem os motoristas de ônibus, tinha os trabalhadores de assistência social, conselheiros tutelares, então era um número, né, de profissionais que estão, profissionais inclusive dos garis, né, que sempre estão aí, né, trabalhando com lixo, que também tem um lugar que tem muita contaminação. Então, imagina se eles não fossem trabalhar, né, Juliana? Como é que estaria a cidade de São Paulo, né? E eles estão todo dia lá, né, em todos os lugares da cidade. A gente, se não tivesse esses profissionais, é bem difícil, né? Quando uma vez, eu me lembro, umas 2 vezes de greve, como que a cidade ficou nessa relação do lixo. Então, esse projeto já foi votado em primeira. Então, a gente também fez uma emenda para esse projeto para garantir, né, que os trabalhadores que são vinculados às agências bancárias e os terceirizados pudessem também entrar nessa vacinação. Ocorre que a gente não tem vacina para todo mundo. Não é São Paulo que não tem a vacina para todo mundo. É o Brasil, né? Até por conta dessa própria CPI de Brasília, que vem mostrando a incompetência desse governo, né, e esse projeto de destruição de morte. Além disso, cada vereador, e eu também, colocamos à disposição das emendas parlamentares o valor de 1 milhão para compra de vacina. Tinha um diálogo com a Johnson, né, que tinha uma vacina que seria dose única, também que teria essa possibilidade de fazer a venda para a cidade de São Paulo. Isso foi na gestão do prefeito Bruno Covas, e que estava fazendo todo o encaminhamento, mas agora com a vinda do Ricardo Nunes, a gente não sabe exatamente como ficou, porque era um projeto que ele levava muito junto com o secretário Edson Aparecido. E, inclusive, a gente tem uma conversa com o secretário para poder saber exatamente como que está isso, porque recurso, Ivone, tem recurso que não precisava ser somente das emendas parlamentares, mas o recurso do próprio Tesouro Municipal, para que a gente pudesse, né, fazer uma ação que não dependesse tanto do governo federal e muito menos do Dória. Em que pese, a Coronavac com o Instituto Butantan tem feito um trabalho que não foi direcionado não pelo governo Dória. Quem tinha essa expertise já eram sim os funcionários públicos que estavam ali avançando, trabalhando, e que agora a gente também sabe que a falta de insumos, né, atrapalhou e a demora de não parar de fazer as vacinas. Então, gente, eu acho que nós estamos aqui numa situação tão trágica que a gente está vivendo, que inclusive desembocou para essa manifestação que teve recentemente, de as pessoas pedirem, né, por favor, pelo amor de Deus, nem sei se essas que são as palavras, foram para a rua, mesmo com a pandemia, com todo mundo com a máscara e álcool gel, e eu vi, né, as pessoas com máscara bem reforçada mesmo, mas para dizer um basta, né? A gente precisa da compra da vacina em massa, a gente precisa de testagem em massa para que a gente possa conseguir, né, e não perdendo tantas vidas. E agora você vê que já tem essa variante indiana, que também é uma preocupação, que já chegou em São Paulo, e ela é muito mais ligeira, né? Chegou por uma falta de controle, né, Juliana, também, né? Como quem deveria controlar os aeroportos não controlou e, infelizmente, não permitiu que os estados e municípios fizessem, né? Porque a chegada no Brasil, ela é federal, né? Não é municipal. Isso permitiu que a pessoa chegasse em Guarulhos, fosse, acho que do Santos Dumont, se eu não me engano, né? Foi para um outro aeroporto e transitou, e fora os outros que já tinham chegado, né? Isso é um absurdo também, né? Nossas fronteiras estão totalmente abertas, e agora, você já falou no início, vem a Copa, né, que vai trazer mais outra monte de variantes para nós, né? Mas e nós, bancários?
o que nós podemos fazer para que esse projeto de lei ele seja aprovado na Câmara? Como é que nós podemos ajudar a vereadora Juliana Cardoso, todos os outros vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores que apoiam o projeto, que também outros vereadores de outros partidos, como é que nós podemos falar para as pessoas, olha, estamos aqui, precisamos de vocês, como é que a categoria pode ajudar a questão desse projeto ser aprovado? Ivone, que a melhor forma de a gente fazer avançar ações, tanto do executivo quanto do legislativo, é sempre a pressão popular, né? Sempre aquele e-mail, né, na caixa de e-mail dos vereadores, é sempre o diálogo na caixa de e-mail também do prefeito do prefeito Ricardo Nunes, que também precisa acenar que vai fazer e vai sancionar esse projeto de lei. São ações dessas de movimentação no dia da audiência pública para poder conversar sobre isso, marcar a presença, né? A gente quer chamar, inclusive você, para poder falar também a importância de que a gente possa ter essa vacina o mais rápido possível para os trabalhadores. A gente não tem mais como esperar, né? A tramitação de um projeto de lei, ela precisa ser ligeira e rápida para que ela possa ser executada. Inclusive na execução de compra dessa vacina, né? De compra, de ter recursos destinados para isso, para que a gente possa ser vacinado o mais rápido possível. A minha mãe já vacinou, minha sogra já vacinou, o meu marido vacinou a primeira dose hoje, e sempre da vacina, Ivone, quando eu vejo ele se vacinando, eu choro de emoção, sabe? Tipo, de um sopro de esperança. É um sopro de vida. Meu marido é da área da educação, então eu falei para ele o seguinte hoje, eu falei assim, olha, hoje eu tô me deu uma sensação de segurança, né? Porque as pessoas estão morrendo. E quando e famílias estão sendo, né? Famílias. Eu tenho pegado caso que morreu mãe, pai, filho, filha, e só fica o adolescente. A gente está tendo caso, Ivone, de crianças estarem sem família, ficaram sozinhas, né? Porque não tem uma vacinação. Então, quando eu falo da vacina, é um sopro de esperança, um sopro, né, de vida. E a gente tem que lutar para que a vacina venha para todos. E ela só vai acontecer com a pressão popular, principalmente o que vem acontecendo na CPI de Brasília. A gente tem que tirar esse Bolsonaro e todo esse governo para poder o Brasil se reorganizar novamente e a gente ter políticas públicas de Estado forte, vacinação e renda emergencial digna para as pessoas e para os comerciantes, pequenos comerciantes, poderem sobreviver, na minha opinião, nessa crise institucional que a gente está vivendo. Crise política, crise financeira e crise ambiental. Nossa, é muita crise junta, né, Diana? Eu fico olhando, gente, estão acabando com o país, né, com a natureza. Eu moro na Zona Norte, aqui perto da Serra da Cantareira aqui, e nós sabemos que está lá no projeto para privatizar, né, estadualmente, no estadual, né, do Dória, que agora foi lá e leiloou o terreno dos metroviários, que é um absurdo um negócio desse. Tem aqui vários parques à redondeza que estão para privatizar, e nós sabemos como é que acontece, né? Não preserva, né? Vai acabando pouco a pouco com os nossos parques e a área verde aqui. Bom, Juliana, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua vinda aqui, dizer para os bancários que o vereador, o sindicato está fazendo a sua parte, né, que é ir lá cobrar a vereança de São Paulo, né, que a categoria seja vacinada, o prefeito, o governador. Agora nós temos um projeto de lei para lutar por ele, né, que é o projeto nosso aqui da categoria, né, e dizer que nós vamos colocar aqui os e-mails dos vereadores, do prefeito, e pedir para vocês, né, nós vamos fazer tuitaços, né, nós vamos fazer momentos, né, de mobilizações aí para que esse projeto realmente ele seja aprovado, né, e que a categoria bancária ela seja incluída aí na vacinação na cidade de São Paulo. Não resolve todo o nosso problema da nossa base, mas resolve de uma parte, né, Juliana? Porque agora nós também vamos procurar os outros municípios para também terem projeto, né? Porque o sindicato ele
esse caso bancário de São Paulo, Osasco e região. Então, tem vários municípios aqui que nós vamos continuar, assim, a nossa luta pela vacinação da categoria. Então, nós vamos deixar aqui, né, nós vamos ter as reportagens, vamos fazer matérias sobre o assunto, né, e pedir para ir para a grande mobilização da categoria para que realmente esse projeto seja aprovado. E, mais uma vez, agradecer aí, Juliana, a sua disposição, né, para atender a categoria bancária, e vamos, com certeza, nos falando, vamos vendo quando que vai ser as audiências, para que a categoria bancária possa ir lá e falar a sua importância, né, porque já que somos realmente essenciais, então é importante que também ela seja vacinada aí, tenha a sua vacinação prioritária. Então, passar a palavra aqui para você se despedir da gente, né, nesse momento, mas você virá aqui várias outras vezes conosco, como está sempre na luta aí. A última foi da questão da não privatização da Caixa, né, que a gente foi pedindo vídeos de ajuda. Também a Juliana nos ajudou muito, né, com o não fechamento de uma agência na Caixa Econômica 2 anos atrás, acho que vai fazer 2 anos, né, acho que vai fazer 2 anos que foi a nossa luta, né, da comunidade. E vamos continuar a nossa luta em defesa das empresas públicas, né, em defesa do SUS, em defesa, né, da vida, né, realmente. Eu também fico muito feliz quando eu vejo lá que algum parente meu, meus pais também já foram vacinados, e que outros conhecidos vão se vacinar. Eu também fico, tá chegando, né, tá chegando, vai chegar a minha vez, vai chegar a nossa vez de ser vacinado, né. Então, agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de fala e de escuta. Principalmente, a gente precisa entender que esse projeto é paliativo, né? É uma forma de pressão, é uma forma de mobilização. Ele não resolve tudo, mas ele, de fato, ajuda a gente a avançar na luta de vacina para todos. Então, eu quero agradecer demais, Ivone, pela essa oportunidade, e a gente com certeza está junto na luta, nas lutas virtuais, nas lutas presenciais, e aqui você pode ter certeza que você tem uma parceira para poder pensar e ajudar na caminhada do Sindicato dos Bancários. Então, muitíssimo obrigada e gratidão pela oportunidade. Bom, boa noite a todos os bancários e bancárias, e nós nos vemos aí no próximo Momento Bancário.